Grandes fatos. Aconteceu, a gente informa. Realização Grande FM. Olá, esse é mais um episódio do podcast Grandes Fatos. E nesta edição vamos falar de algo de suma importância em termos de inclusão e mobilidade urbana. Vamos falar de acessibilidade em espaços públicos e privados. Você já parou para pensar como a acessibilidade impacta a vida de milhões de pessoas? Desde calçadas até edifícios, cada detalhe na construção civil pode ser a diferença entre liberdade e limitação para aqueles que convivem com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Neste podcast, que será dividido em 2 episódios, vamos além das normas e legislações. Desvendamos os desafios reais e os avanços tecnológicos que moldam a acessibilidade na arquitetura contemporânea. Em uma conversa inspiradora com um arquiteto especialista, exploraremos como a acessibilidade pode transformar ambientes e proporcionar experiências mais inclusivas, sem abrir mão da estética e da inovação. Fique com a gente, o nosso podcast Grandes Fatos, Acessibilidade na Construção Civil, parte 1, está entrando no ar e esperamos que você aproveite este conteúdo. Grandes fatos. Aconteceu, a gente informa. Além das preocupações com a sustentabilidade, a acessibilidade na construção civil é um importante papel social que o setor precisa desenvolver e incentivar no mercado atualmente. Engenheiros, arquitetos e construtores precisam garantir que um ambiente seja acessível a todos sem exceção. Isso inclui cadeirantes, deficientes auditivos e visuais, pessoas com mobilidade reduzida, idosos, obesos e até mesmo quem transita com crianças e carrinhos de bebê. Garantir que essas pessoas consigam se deslocar por qualquer lugar com segurança, oferecendo recursos para gerar mais conforto, é responsabilidade do setor de construção civil. De acordo com dados do último censo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou que mais de 45 milhões de pessoas declaram algum tipo de deficiência, o que corresponde a cerca de 23% da população do país. Assim como os demais, essas pessoas têm o mesmo direito de ir e vir. Em nome da inclusão social, a circulação pelos espaços públicos e pelos condomínios residenciais e comerciais devem ser acessíveis a todos. A acessibilidade é um direito garantido pela Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionada em julho de 2015. Os parâmetros para a acessibilidade em espaços públicos são determinados pela norma técnica NBR 9050. Nossa equipe conversou com Alessandro René Machado, arquiteto e urbanista, com MBA, Gestão Ambiental Municipal e curso de acessibilidade, e ele destaca a importância deste tema, pontuando que já é praticamente impossível planejar uma obra independente do tamanho ou funcionalidade, sem pensar nas formas de inserir a acessibilidade em todo o seu contexto. Vamos ouvir o especialista? Sim, é um tema bem atual, vamos dizer assim, e ele começou a ganhar mais comentários em rodas de profissionais final dos anos 80, início dos anos 90, né? Quando começaram a surgir os primeiros decretos, né? Porque Sim. A acessibilidade, o que é a base dela? É você dar o direito a qualquer cidadão a entrar em qualquer tipo de edificação, seja ela pública, particular, né? E hoje a gente vê também muita gente já se programando, né, gradativamente para a fase idosa aí, futuramente. Sim. Muita gente tomando algumas atitudes de acessibilidade para o dia a dia em projetos e construções residenciais. Sim. O Alessandro, mais claro que, como você bem colocou, isso é algo que não é tão antigo assim, algo mais novo, essas exigências, as leis, as normas como foram sendo colocadas, e aí traz alguns desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque precisa uma adaptação, primeiro do profissional
de arquitetura, do engenheiro, de entender de que forma ele vai encaixar isso dentro daquilo que é o planejamento do seu cliente e tudo mais. E, sobretudo, em construções que já estão aí, você vai fazer uma reforma, uma modificação, ou seja, essa adaptação desses espaços já construídos com essa acessibilidade é o maior desafio aí para engenheiros e arquitetos? Sim, com certeza. Se você for puxar a lei da acessibilidade, muita gente fala a lei da acessibilidade, fala muito esse nome. Mas antigamente o pessoal tratava a acessibilidade, vamos dizer assim, uma lenda, né? Eles achavam que a acessibilidade era somente cadeirante e uma pessoa que não tinha visão, né? Então, por exemplo, se você analisar existem várias leis, vários decretos federais, né? Que os municípios vão se adaptando, né? Ao longo do prazo aí e seguindo também as normas da BNT, né? Então, por exemplo, eu estou sem os dados aqui, se você pegar um decreto de 1999, o que ele diz, o conteúdo principal? Integração da pessoa portadora de deficiência. Ela tem que se integrar com a sociedade de alguma forma, seja um cinema, na área esportiva e tudo. Um decreto de 2004, por exemplo, edificações de uso público coletivo, ela precisa de ter sinalização tátil, né? Obrigatória conforme a BNT. Então, você vê, já amarra uma lei federal seguindo a lei da BNT. E para fechar umas mais recentes, mas existem várias, eu só trouxe alguns exemplos, né? Uma de 2015 que diz que uma construção, reforma ou ampliação que você dá uma mudança de uso na edificação deve ser executada de maneira acessível. Então você tem que tornar aquele ambiente acessível e igualitário para uma pessoa que tem que é portadora de uma necessidade e uma pessoa que está no seu dia a dia, no dia a dia comum. Mas a gente precisa também trazer, e aí acho que a importância de quando vocês vão atender esse cliente, de que esse cliente também tem em mente aquilo que ele projeta, aquilo que ele quer para esse espaço, né? E isso pode ser tanto em empreendimentos comerciais como os residenciais. Por exemplo, na residência, você sabe que na residência você vai precisar, se você tem lá os seus avós, os seus pais, e que o tempo vai passar e ele vai precisar ter esse espaço adequado para isso. Qual é a importância desse cliente também ter em mente e já projetar a longo prazo aquilo que ele vai poder ter de adaptar dentro desses espaços? Isso é importante ser pensado e trazido para quando vocês forem montar o projeto, né? Sim, até respondendo parte, né, da pergunta anterior, hoje, confirmando que é o grande desafio, você tem hoje pessoas, a gente sempre indica no projeto. Antigamente você usava projetos residenciais, a casa com alguns desníveis, você pegava muito, porque Dourados tem uma topografia com aclives e declives, né? Então, muita gente hoje, todo mundo deixa nivelado o terreno, toda a diferença de desnível você tira para dentro da edificação, né? Então tem muita situação assim que a gente evita colocar degraus, né? Então em casa muitas pessoas estão pedindo, né? Por exemplo, móveis sem cantos arredondados, cozinhas ou guarda-roupas sem puxadores muito grandes. São assim alguns tapete, né? Por exemplo, o uso de tapete, você coloca um tapete, ele pode ter dois lados, né? O tapete ele pode ser emborrachado, a pessoa pode tropeçar. E já aconteceu muito acidente doméstico dessa forma, né? Assim como um tapete muito liso, a pessoa escorrega. Então hoje, vãos mais largos um pouco no corredor, banheiros com portas maiores, tem muita gente se preparando para isso. E na questão das edificações, realmente assim, um projeto novo, a responsabilidade também de querer ter a acessibilidade no seu imóvel, ela vem do proprietário. O proprietário tem que estar ciente que a nossa função de arquiteto é orientar. Existem as leis, existem as normas que têm que serem seguidas, né? E a pessoa tem que falar assim, olha, eu vou adaptar o meu imóvel, porque senão não vai conseguir a documentação, tirar o seu alvará de funcionamento. Dependendo para qual seria a atividade desse espaço. Além de atender à lei e ao papel social da construção civil, investir em um prédio acessível significa maior valor agregado ao empreendimento. O investimento adicional é relativamente pequeno se comparado à valorização da construção. O custo será bem menor se a acessibilidade já for levada em conta desde a etapa do planejamento. Para adaptar um edifício já construído, o investimento necessário será mais alto.
De acordo com informações, um imóvel acessível pode ter valorização de cerca de 15%, o que é bastante compensador, em vista da pequena variação no custo da obra. Então, a acessibilidade na construção civil é importante não só para cumprir a lei e garantir a inclusão social, mas também significa um bom negócio para a construtora. Quando se pensa em acessibilidade, é importante destacar que ela deve ser pensada não só no bem-estar dos clientes e usuários. É fundamental planejar de que forma uma empresa, por exemplo, pode oferecer as condições ideais para seus funcionários e colaboradores executarem as suas atividades no dia a dia, conforme nos explica o Alessandro Machado. Sim, porque se você pegar grandes empresas, você pode ter um funcionário cadeirante, por exemplo, um funcionário que de repente precisou de engessar um pé porque estava no seu lazer no final de semana e tem uma dificuldade de entrar em algum ambiente. São exemplos simples, né, que a gente vem dando, mas o grande gargalo que a gente fala assim hoje é você pegar nas edificações antigas e adaptar, né? Então, por exemplo, se você pegar o ideal que a gente fala para o proprietário de imóvel é procurar um arquiteto ou um engenheiro, alguém que tenha, né, a capacidade. Eu acho que na cidade de Dourados a gente está bem servido de colegas de profissão aí, tem muitos arquitetos e engenheiros que atuam com bastante conhecimento na área, para você pegar e pontuar o imóvel da pessoa. Vamos pegar como exemplo um imóvel existente. Então você tem que ir até o local, fazer um levantamento, falar, olha, os pontos que a gente tem que ajustar no seu imóvel são esses, né? A lei diz que precisa da vaga de estacionamento, isso, aquilo, uma bancada acessível para atender um cadeirante, por exemplo, mas a gente orienta, faz o levantamento de todos os pontos que aquele imóvel precisa e fala. Aí muitas pessoas falam, mas eu preciso de fazer isso? A gente fala, olha, é o que está na lei, é uma lei federal, então a gente tem que seguir o que está na lei e os decretos, obviamente municipais de cada município, né? E talvez a grande preocupação de quem está fazendo um imóvel, construindo um imóvel, qual seja a edificação, é conciliar aí entre aquilo que tem de necessário dessa aplicação com o próprio design, o trabalho de arquitetura. Tem gente que pensa que colocar isso vai, de repente, tirar lá aquela fachada legal, ou seja, mudar completamente o visual desse ambiente. Hoje é perfeitamente possível conciliar esse trabalho da arquitetura com o trabalho da engenharia, se oferecendo esses espaços, né? Sim, é porque a acessibilidade, né, era vista, igual eu comentei anteriormente, né, a pessoa com deficiência visual e etc. Hoje, você pega uma rampa, por exemplo, ela vai acabar, ela é necessária por exemplo, para uma edificação comercial, vamos pegar como exemplo uma clínica, né? Você teria que ter no mínimo 2 acessos na clínica, ou escada e rampa, ou escada e elevador, ou até mesmo elevador e rampa. A lei fala que tem que ter pelo menos dois acessos, né? Então, você pode compor a fachada do imóvel hoje, porque a tendência, na verdade, de 2016 para cá, com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que se você reparar, até quem acende a pira olímpica é um portador de deficiência, um cadeirante que acende a pira olímpica, né? E um dos requisitos ali que precisava para ser a cidade sede com a Vila Olímpica, que fala, o item acessibilidade era obrigatório. Então todas aquelas cidades que competiram com o Rio de Janeiro tinha que estar se preparando para acessibilidade. Então, para fechar assim, a questão do projeto, ele visa assim, ter um conforto, menos barreira de degrau, menos barreira de obstáculo, de acesso, para poder permitir um convívio com aquele ambiente de forma melhor, igualitária e melhor. E até falando em cima disso, desses próprios desafios e tudo mais, e falando de técnicas de construção, você até já explanou, dá para entender um pouquinho mais de que forma isso tem sido trabalhado no dia a dia. A gente falou agora há pouco da questão de adaptação, de correção. Se nós olharmos assim, o que temos de mais comum dentro da técnica de acessibilidade, a gente pode falar exatamente da rampa e de tirar degrau, de desníveis de piso. Mas existem algumas outras técnicas que já estão sendo trabalhadas por vocês engenheiros, pelos arquitetos, no sentido de cada vez mais oferecer a esse cliente possibilidades diferentes de como implementar essa acessibilidade no espaço dele? Na verdade, assim, a questão da técnica, vou te dar um exemplo de um ambiente interior de uma edificação que precisa de ter uma rampa pequena, né?
Essa rampa ela pode ser feita com chapa de aço, ela pode ser feita de cimento, Sim. ela pode ser feita com um piso ali antiderrapante. A maneira como ela vai ser executada e a técnica que ela vai ser executada, isso pode ficar livre para cada profissional. Exato. Cada profissional pode falar, ó, a viabilidade que nós achamos aqui financeira para o seu imóvel é usar por exemplo, uma chapa de aço aqui vai atender a sua demanda. Sim. Né? Então, quanto à técnica, desde que respeite o que a lei pede e a norma técnica pede, em exemplos, ângulos e percentuais de inclinação de rampa, altura de degraus, que aí já no caso já concilia um pouco a acessibilidade com o projeto de corpo de bombeiros. Sim. Então já anda um pouco junto nesse ponto. Mas eu trouxe um dado aqui que eu gostaria até de ler. Sim. Porque diante das leis federais e municipais, né, existem 8 itens que a gente tem que respeitar numa edificação. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto novo ou comprou um imóvel e tem que adaptar, a gente tem que ter o primeiro item, a adaptação das calçadas. Ela tem que ter adaptação com a faixa de serviço, a faixa de usuário ali, que é para o PCD, por exemplo, atender a acessibilidade e o recuo frontal do imóvel. Então você tem que ter a calçada acessível. E só no item calçada existem várias normas de inclinação. Sim. Por exemplo, o cadeirante não pode... a calçada não pode ter uma inclinação na transversal maior do que 3%. Porque senão o cadeirante ele fica muito inclinado. Você entendeu? Então existe essa situação e hoje não pode mais piso trepidante. Damos alguns exemplos de um item, porque assim, antigamente o pessoal colocava pedra e aquele piso tátil. A cadeira de roda ia ali toda, né? Sentindo aquela vibração. Então hoje tem que ser um concreto vassourado, até mesmo polido, que atenda a necessidade, né? Tem assim, garantir o acesso a dentro da edificação, que é o item que a gente falou anteriormente. Sim. Seria por escada ou por elevador ou plataforma de elevação. Acesso a todas as áreas comuns. Então já entra um pouco aquela questão que você levantou de uma empresa, por exemplo. Então você determina no projeto o que é área comum naquele projeto. Você pega lá, por exemplo, um depósito que fica material de manutenção que é para você, por exemplo, subir no reservatório da casa. Não é um ambiente acessível, Sim. Você predetermina o que é e que não é. Então você tem que ter o acesso a todas as áreas, né? Ter um balcão de atendimento acessível, Sim. Você precisa de ter um balcão que respeita a altura e a profundidade para o cadeirante entrar embaixo, até mesmo um cidadão aí anão. Você pode ter o caso de você ter um balcão muito alto e chegar um anão para ser atendido, a pessoa vai ter que ficar em pé ali, olhar, cria um certo constrangimento, né? Os sanitários acessíveis, né? Tem que ter o sanitário de uso para o PCD ali masculino e feminino. Eu acredito assim, em alguns projetos a prefeitura aceita masculino, feminino e um PCD. Sim. Só que já ocorreu um caso de cliente nosso aqui em Dourados, que era na área médica, uma senhora cadeirante, ela pediu, olha, tem o banheiro é unissex, né? E antes dela usou um senhor o banheiro. Então, assim, é permitido, mas cria um constrangimento. O ideal é você ter um banheiro masculino e feminino para atender de forma igualitária, como é o que pede a lei, né? Dispor de 2% de vaga para acessível, né? Vagas acessíveis no estacionamento, com aquela faixa identificada, placa, programação visual, tudo identificado. 5% para idosos, né? Porque tem muita gente que chega e estaciona na vaga do idoso. E no caso assim, dispor da sinalização visual e tátil, não só a calçada, você tem que ter placa. Se tem uma escada, você tem que ter o embraille ali para indicar qual o pavimento que a pessoa está, ou ter um mapa tátil, que é logo na entrada, ela se identifica. E fechando, se tiver um elevador no imóvel, for de mais pavimento, se tiver um elevador tem que ser acessível. Pelo menos um elevador tem que ser acessível. O cadeirante tem que entrar de forma confortável, fazer o seu giro na cadeira, que tem que ter o diâmetro de 1,5 metro. Ele tem que fazer o giro e poder usar de forma igualitária o elevador. Todo mundo. A acessibilidade na engenharia civil deve ser baseada no conceito de empatia, tendo em vista que o profissional projetista conhece os critérios técnicos e parâmetros orientados pela nova NBR 9050. Ele deve propor todas as soluções baseadas nestes quesitos. Por consequência, torna os ambientes mais inclusivos. Em outras palavras, com garantia de acesso a todo tipo de público. A acessibilidade na construção civil também pode ser atrelada à criatividade.
Afinal, os projetos devem ser adaptados para todas as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Assim, os direitos de todos ficam resguardados. Observando todo esse contexto, o arquiteto Alessandro Machado fala um pouco sobre a troca de experiência com outros profissionais da área para atualizações, troca de ideias e evolução em termos de projetos futuros. Vamos ouvir? No grupo de WhatsApp propriamente, a gente tem, né, em Dourados alguns grupos de WhatsApp de engenheiros e arquitetos e grupos de amigos aí. O assunto sempre vem à tona, né? E a gente vai percebendo no dia a dia da cidade, quando você começa a entrar no assunto, você já começa a perceber algumas situações. Então a gente está sempre conversando com outros profissionais da área, até por questão de se ajudar. Sim. Porque eu falo assim, é muito item. Se você pegar só a BNT da área de acessibilidade, para você saber todos os itens de cabeça ali, é muita coisa. Então você tem que estar sempre olhando, estudando e trocando ideia com os colegas, né? Por exemplo, a faixa que a gente falou, onde fica o piso tátil na calçada, ela tem que estar num eixo, você tem 1 metro de faixa de serviço, aí vem a parte de transitar ali de 1,5 metro, né, com o piso tátil. Se você pega uma calçada muito extensa, que tem vários casos aqui em Dourados de calçadas de 10 metros, você tem que pôr o piso direcional, direcionar esse piso para dentro, para o cadeirante ou a pessoa que está usando, passar para o estacionamento, ficar primeiro e ela passar pela frente do carro, entendeu? É uma situação que evita o carro, de repente, pegar nessa pessoa. E a gente sempre está conversando, né? É um desafio hoje para os profissionais, mas anda junto com o poder público. Sim. Porque o grande gargalo disso está aí. Existe a lei, ela tem que ser cumprida, o poder público determina por decreto e a gente tem que se adaptar. Sim. Então, o arquiteto, o engenheiro, ele tem que, hoje, na hora de pensar no seu projeto, a rampa não é mais ali só uma coisa, um item de necessidade. Ela vai compor o projeto, a fachada vai fazer parte, entendeu? Sim. Em um mundo cada vez mais consciente da importância da inclusão, a acessibilidade na construção civil também oferece oportunidades significativas para promover a inclusão social, melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento de comunidades mais justas, igualitárias e acessíveis para todos. Por meio de políticas públicas, legislações, capacitação profissional e conscientização da sociedade, é possível superar esses desafios e avançar na promoção da acessibilidade na construção civil, garantindo o direito de todas as pessoas a um ambiente construído mais inclusivo, acessível e humano. Segundo a engenharia civil, ao considerar as necessidades de todos os cidadãos, independentemente de suas habilidades físicas ou cognitivas, a engenharia não apenas cria estruturas físicas, mas também constrói pontes que unem pessoas e oportunidades. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Como mostramos, o número de deficientes no país, segundo o último censo do IBGE, é alto. Isso sem contar que a população está envelhecendo e a expectativa de vida aumentando, gerando mais pessoas com possíveis problemas de locomoção. Para esse público, adaptar uma casa ou um apartamento às suas necessidades tem um custo muito alto, com o qual, muitas vezes, não conseguem arcar. É por isso que investir na acessibilidade de novos projetos também é uma forma de conquistar novos clientes. Além de ser uma obrigação legal, essa é uma ótima estratégia comercial para atrair uma grande fatia de consumidores, de mais de 45 milhões de brasileiros. Em nosso próximo episódio, o arquiteto Alessandro Machado irá falar sobre outros desafios na implementação da acessibilidade em todos os ambientes, principalmente em edificações antigas, nos espaços públicos e na mobilidade urbana de maneira geral. Ele falará também de outras normas e leis que balizam a inserção da acessibilidade no nosso dia. Aguarde, em breve traremos o segundo episódio desse podcast, fechando e esclarecendo tudo o que você precisa saber sobre este tema tão importante para a nossa sociedade.
Esse foi o podcast Grandes Fatos, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.